Desde os primórdios da criação, a guerra entre o bem e o mal não é apenas uma metáfora ou alegoria distante. A Bíblia nos revela que existe um conflito real acontecendo nas esferas espirituais, e as decisões tomadas nesse campo invisível influenciam diretamente o destino da humanidade. Entre os relatos mais impactantes sobre essa batalha, encontramos uma revelação sombria no livro do Apocalipse. 4 anjos caídos, aprisionados junto ao rio Eufrates, aguardam o momento exato para serem soltos e desencadear um juízo sobre a terra. Mas quem são esses anjos? Por que foram aprisionados? O que os torna diferentes de outros anjos caídos? Para responder essas perguntas, precisamos mergulhar nas Escrituras e entender a relação entre esses anjos e os eventos do fim dos tempos. Em Apocalipse 9, 14 e 15, João descreve uma cena aterradora, dizendo ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia e mês e ano a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. Se esse evento já está pré-ordenado, significa que Deus tem um propósito definido para a soltura dessas entidades. Mas para compreender seu papel no juízo divino, precisamos voltar ao princípio, quando alguns anjos escolheram a rebelião e foram aprisionados. Para entender quem são os 4 anjos caídos aprisionados no rio Eufrates, precisamos voltar no tempo, antes mesmo da criação da humanidade, ao momento em que alguns anjos tomaram a decisão de se rebelar contra Deus. A Bíblia nos dá pistas sobre essa rebelião celestial. Em Isaías 14, 12 e 14, vemos a queda de Lúcifer. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Lúcifer não caiu sozinho. 1/3 dos anjos foi arrastado por ele na rebelião. Apocalipse 12, 4. Mas entre esses anjos caídos, alguns cometeram um pecado que os levou a uma prisão especial. No livro de Judas 1, 6, encontramos uma passagem fundamental para compreender por que alguns anjos foram acorrentados, enquanto outros continuam soltos no mundo. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. O que significa não guardaram o seu principado? Esses anjos abandonaram sua posição designada por Deus para fazer algo proibido. A resposta está em Gênesis 6, 1, 2, onde é dito que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si esposas. O resultado dessa união foi o nascimento dos Nefilins, gigantes e seres híbridos que corromperam a humanidade. Essa corrupção foi tão profunda que levou Deus a trazer o dilúvio como um juízo contra a terra. Gênesis 6:4 confirma: havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. O livro de 1 Enoque, um texto apócrifo respeitado por estudiosos antigos, detalha essa história e menciona que 200 anjos caídos, chamados de vigilantes, desceram ao Monte Hermon e fizeram um pacto para corromper a humanidade. Embora o livro de Enoque não esteja na Bíblia, sua narrativa se alinha com Judas e 2 Pedro, que confirmam que esses anjos foram presos. A conexão com os 4 anjos de Apocalipse 9 se torna evidente quando olhamos para 2 Pedro 2 e 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Aqui a palavra grega usada para inferno é tártaro, um local diferente do inferno comum, reservado especificamente para os anjos caídos que cometeram pecados graves. Isso sugere que esses 4 anjos de Apocalipse 9 pertencem a essa classe de seres aprisionados. A pergunta é:
Por que Deus escolheu aprisionar apenas alguns anjos e não todos os rebeldes? A resposta pode estar no grau de perversidade e influência que esses seres exerceram sobre a humanidade. Se os vigilantes de Gênesis 6 foram acorrentados para impedir uma nova corrupção genética, então os 4 anjos de Apocalipse 9 podem ter sido figuras ainda mais poderosas dentro dessa rebelião. Se muitos foram presos no Tártaro, o que faz esses 4 anjos se destacarem ao ponto de estarem amarrados especificamente no Eufrates? Para entender essa conexão, precisamos olhar para o significado do rio Eufrates na história bíblica. Esse rio não é um local aleatório. Ele aparece várias vezes como um marco profético. O Eufrates era um dos 4 rios do Éden, Gênesis 2:14, um símbolo da criação original de Deus. Mas ao longo do tempo, tornou-se também um marco da rebelião humana contra Deus. Ali foi construída a Babilônia, o coração da idolatria e o império que desafiou a soberania divina. Foi também nas proximidades do Eufrates que Nimrod ergueu a Torre de Babel, buscando alcançar os céus e desafiar Deus. A prisão dos 4 anjos caídos no Eufrates pode significar que eles têm ligação com os grandes impérios da rebelião contra Deus. A Babilônia sempre foi um símbolo da oposição a Deus, e no livro do Apocalipse ela é retratada como a grande meretriz, mãe das abominações da terra. Apocalipse 17:5. Se esses anjos estão presos no Eufrates, significa que eles estão ligados ao destino final da Babilônia espiritual e aos eventos da grande tribulação. Mas por que Deus ainda não os soltou? Em Apocalipse 9:15, lemos: "E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens." Isso significa que Deus já tem um tempo exato determinado para a sua libertação. O fato de a Bíblia mencionar que eles foram preparados para um momento específico sugere que não há acaso nesse evento. Tudo faz parte do plano soberano de Deus. O que torna esse momento tão assustador é que quando esses anjos forem soltos, eles não vêm apenas para atormentar, mas para matar. A escala da destruição será sem precedentes. O versículo indica que 1/3 da humanidade morrerá como consequência da libertação desses anjos. Esse número é aterrador. Estamos falando de bilhões de pessoas. O que esses anjos farão para causar tamanha destruição? O próximo versículo, Apocalipse 9:16, descreve algo ainda mais assustador. "E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles." Aqui João nos apresenta um exército gigantesco que segue esses anjos. Mas o que significa esse número? Seriam esses soldados humanos? Seriam entidades demoníacas? Ou um exército manipulado espiritualmente? Muitos estudiosos se perguntam se João está descrevendo uma guerra mundial futura ou um exército sobrenatural de destruição. O que sabemos é que essa batalha não é meramente física, é uma guerra espiritual. Os 4 anjos caídos não são apenas figuras demoníacas aleatórias. Eles são líderes, generais das forças malignas que aguardam sua chance de agir. E sua soltura será um dos momentos mais catastróficos da história da humanidade. Mas isso nos leva a outra pergunta. O que exatamente esse exército fará? Como será essa destruição? A resposta está no próximo tópico, onde mergulharemos no impacto dessa libertação e no que está por vir no cenário profético. Quando os 4 anjos caídos forem soltos, não agirão sozinhos. Eles comandarão um exército colossal que trará destruição em uma escala sem precedentes. A Bíblia nos dá uma visão perturbadora desse evento em Apocalipse 9:16-17. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e da sua boca saía fogo e fumaça e enxofre. Esse exército não se parece com nada que o mundo já viu. Mas o que são essas figuras descritas? Seria uma visão simbólica de uma guerra humana?
Ou seriam entidades demoníacas lideradas pelos anjos caídos? Algumas interpretações sugerem que João estava descrevendo um exército humano de proporções gigantescas, possivelmente equipado com armas avançadas. Outros acreditam que se trata de um exército demoníaco, composto por seres espirituais liberados para executar o juízo divino. A menção às cabeças de leão e ao fogo que sai de suas bocas pode sugerir uma visão de destruição massiva, semelhante a armamento moderno. Mas também pode indicar criaturas sobrenaturais nunca vistas antes na Terra. Seja como for, o impacto será devastador. Apocalipse 9:18 nos revela a gravidade desse evento. Por estas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía da sua boca. Isso significa que 1/3 da humanidade será exterminado. A ideia de que 1/3 da humanidade será morto é aterradora. Se considerarmos a população mundial atual, isso representaria bilhões de pessoas perecendo em um único evento. Mas por que Deus permitiria tamanha destruição? A resposta está no próprio contexto do Apocalipse. O mundo já terá rejeitado repetidamente a misericórdia de Deus. O tempo da graça estará se esgotando e o juízo será inevitável. Apocalipse 9:20 e 21 mostra que, mesmo diante dessa calamidade, muitos ainda não se arrependerão. E os outros homens, que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Isso significa que o coração da humanidade estará endurecido ao extremo. Mesmo após testemunharem eventos sobrenaturais e desastres sem precedentes, muitos continuarão adorando ídolos e rejeitando a Deus. Esse detalhe é crucial. Mostra que não é apenas o sofrimento que leva ao arrependimento. Muitas pessoas escolhem permanecer rebeldes, mesmo diante da evidência clara do juízo divino. O exército de 200 milhões pode ser a manifestação do próprio desejo da humanidade por destruição, uma consequência da idolatria, violência e rejeição à verdade. Mas esses seres têm uma origem específica. Eles são convocados pelos 4 anjos caídos, que até então estavam aprisionados. Isso nos leva a outra questão. Se esses anjos estavam presos, como eles podem ter influência sobre esse exército? A resposta pode estar no fato de que esses 4 anjos não são meros servos do mal. Eles são generais das forças das trevas. Quando forem soltos, poderão comandar uma legião de seres demoníacos ou nações corrompidas. Essa ideia se conecta com outras passagens bíblicas que falam sobre entidades espirituais que influenciam reinos terrenos. Daniel 10:13 nos dá um vislumbre dessa realidade. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Isso mostra que certas entidades demoníacas têm domínio sobre impérios e nações inteiras. Se os anjos caídos têm autoridade sobre reinos terrenos, poderiam esses 4 anjos aprisionados estar ligados a antigas civilizações que se rebelaram contra Deus. Se o rio Eufrates marca a região da antiga Babilônia, Assíria e Pérsia, então é possível que esses anjos tenham influenciado essas civilizações no passado e estejam ligados ao retorno de uma nova Babilônia espiritual nos últimos tempos. O livro do Apocalipse nos mostra que Babilônia será restaurada como um centro de corrupção mundial nos últimos dias. Apocalipse 17:5. Isso significa que o exército de 200 milhões pode ser parte do juízo sobre essa nova Babilônia, um império mundial que se levantará no fim dos tempos. Outro detalhe assustador é a descrição dos cavaleiros e seus cavalos. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e da sua boca saía fogo e fumaça e enxofre. Alguns estudiosos
sugerem que isso poderia ser uma visão de tecnologia avançada, talvez até uma referência simbólica a tanques de guerra e armamento moderno. Mas, se interpretarmos isso literalmente, então estamos lidando com entidades demoníacas manifestadas fisicamente para trazer destruição à Terra. Se esses anjos estão ligados ao passado da humanidade, isso também significa que eles podem ter planos além da destruição. Podem estar tentando estabelecer algo permanente na Terra. Sabemos que, nos últimos dias, o Anticristo governará o mundo e fará sinais e prodígios enganosos. 2 Tessalonicenses 2:9. Se os 4 anjos caídos são libertos nesse tempo, é possível que eles tenham um papel essencial na ascensão do governo do Anticristo. Isso levanta uma nova questão. O exército de 200 milhões será um instrumento para subjugar as nações rebeldes e consolidar um governo mundial? O fato de 1/3 da humanidade ser morto sugere que esse evento será um divisor de águas na história do fim dos tempos. Se essa guerra for causada por um exército demoníaco, ela trará terror absoluto. Se for uma guerra humana, significa que o mundo estará entrando no pior conflito já registrado. E seja qual for a origem desse exército, os 4 anjos caídos são as peças-chave para o início dessa destruição. Eles estavam acorrentados por um motivo, mas agora sua hora chegou. A libertação desses anjos é apenas o começo. O que vem depois muda completamente o curso da profecia bíblica. Seus exércitos trazem destruição. Mas qual será o verdadeiro propósito dessa guerra? No próximo tópico, exploraremos o impacto direto da libertação desses anjos na preparação para o reinado do Anticristo e a batalha final contra Deus. A libertação dos 4 anjos caídos e a mobilização do exército de 200 milhões não são eventos isolados. Eles fazem parte de um cenário profético muito maior que culmina na ascensão de um líder global, o Anticristo. A Bíblia nos mostra que antes do retorno de Cristo, Satanás estabelecerá um governo mundial de engano e opressão. Apocalipse 13, 7 e 8 nos dá um vislumbre desse domínio. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua, e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Isso significa que o mundo será levado a aceitar esse líder como soberano absoluto. Mas como isso se conecta com os 4 anjos libertos? Sabemos que esses anjos estavam amarrados no rio Eufrates, uma região que historicamente foi o berço de impérios como Babilônia, Pérsia e Assíria. Ao longo da história, essas civilizações se destacaram por sua rebelião contra Deus. Babilônia, em particular, é um símbolo do domínio global do mal e reaparece no Apocalipse como a grande prostituta, a cidade que controla as nações nos últimos dias. Apocalipse 17, 5. Se esses anjos caídos estavam aprisionados nessa região, será que eles desempenharão um papel fundamental na restauração da Babilônia final e na ascensão do Anticristo? A resposta pode estar na forma como esses anjos trazem destruição. Quando os anjos forem soltos e liderarem a destruição de 1/3 da humanidade, o mundo entrará em colapso, governos cairão, o sistema econômico desmoronará, e as nações buscarão uma liderança forte para restaurar a ordem. Esse será o momento perfeito para que o Anticristo surja como um salvador. Ele não apenas oferecerá soluções, mas trará sinais e maravilhas que enganarão a todos, como está escrito em 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. O mundo terá passado por uma destruição massiva, e em meio ao caos, a humanidade aceitará qualquer promessa de paz e segurança. Mas essa paz será um engano. A Bíblia diz que o Anticristo firmará uma aliança falsa para enganar as nações. Daniel 9:27 nos revela esse pacto. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana
fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Isso significa que o anticristo se apresentará como pacificador, mas depois revelará sua verdadeira natureza. Se os 4 anjos caídos forem agentes de destruição, então será através do caos que o anticristo consolidará seu governo. Há uma conexão interessante entre a libertação dos anjos e a falsa ressurreição do anticristo. Em Apocalipse 13:3 lemos: "E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta." O anticristo sofrerá um ataque que parecerá fatal, mas milagrosamente ressuscitará, enganando o mundo inteiro. Essa falsa ressurreição pode ser o evento definitivo que levará as nações a se submeterem a ele, acreditando que ele possui poderes divinos. Será que os 4 anjos caídos desempenham um papel nesse falso milagre? Se esses anjos foram aprisionados no passado por corromperem a humanidade, será que agora, ao serem soltos, eles trabalharão diretamente para consolidar o governo do anticristo? Em Apocalipse 16:13 e 14, vemos que demônios sairão para enganar as nações nos últimos dias. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Isso mostra que o anticristo contará com a ajuda direta de entidades demoníacas para consolidar seu poder. Sabemos que o anticristo exigirá adoração mundial. Ele se proclamará Deus e fará com que todos recebam a marca da besta, como descrito em Apocalipse 13:16-17. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Mas para que isso aconteça, as pessoas precisam ser levadas ao desespero, precisam estar em um estado de vulnerabilidade total. O terror causado pela libertação dos 4 anjos e do exército de 200 milhões pode ser a chave para forçar o mundo a aceitar o governo global do anticristo. Se essa conexão estiver correta, então esses anjos não são apenas guerreiros do mal, mas agentes do próprio anticristo. Isso também explicaria por que eles foram mantidos presos até um momento específico. Deus permitiu que muitos anjos caídos continuassem atuando na terra, mas esses foram acorrentados até o tempo determinado, pois sua missão era grande demais para ser realizada antes da hora. Quando forem soltos, o mundo entrará em um colapso tão profundo que aceitará qualquer solução oferecida, mesmo que venha do próprio Satanás. Mas o plano de Deus ainda não terminou. A ascensão do anticristo e a falsa paz que ele trará não durarão muito tempo. Os mesmos anjos que causaram a destruição também marcarão o início do juízo final de Deus sobre o sistema do anticristo. A batalha espiritual entre Miguel e os anjos fiéis contra Satanás e seus seguidores chegará ao clímax. Isso nos leva ao próximo passo da profecia, a grande guerra que decidirá o destino da humanidade. Agora que entendemos o papel dos 4 anjos caídos na ascensão do anticristo, surge uma nova questão. O que acontecerá quando Deus decidir intervir? Se o anticristo conseguir dominar o mundo, como será a resposta divina? A resposta está no próximo tópico, onde exploraremos a batalha entre os exércitos celestiais e as forças das trevas na guerra final dos tempos. Com o anticristo consolidando seu domínio global e os 4 anjos caídos cumprindo seu papel na destruição e no engano, resta apenas um grande evento profético para acontecer: a batalha final entre o céu e as forças das trevas. A Bíblia descreve esse confronto como uma guerra cósmica, onde Cristo, à frente de seu exército celestial, enfrentará o anticristo, seus seguidores e os exércitos demoníacos. Em Apocalipse 19, 11 e 14, João tem uma visão do retorno de Jesus como
guerreiro. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. O tempo da misericórdia terá acabado. Agora Cristo vem como juiz e rei, pronto para aniquilar as forças do mal. Esse confronto é conhecido como a Batalha do Armagedom, e é descrito em Apocalipse 16:16. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedom. Mas antes que essa batalha aconteça, algo sobrenatural ocorre. Em Apocalipse 12:7, 9, vemos que a guerra entre os anjos já terá começado no reino espiritual. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Isso significa que Satanás e seus seguidores serão completamente derrotados nos céus e expulsos definitivamente para a terra. Agora, sabendo que seu tempo está acabando, Satanás reunirá todas as forças disponíveis para um confronto direto contra Deus. Mas como será essa guerra? A Bíblia nos diz que o Anticristo e os reis da terra se unirão para lutar contra Cristo no seu retorno. Apocalipse 19:19 confirma essa cena. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. Os 4 anjos caídos, agora libertos, podem desempenhar um papel crucial nessa batalha, influenciando nações e líderes para marcharem contra Cristo e seu exército celestial. Mas a batalha será breve. Cristo não precisará de uma longa guerra para vencer. A vitória de Cristo é descrita de forma poderosa em Apocalipse 19:20, 21. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Sem esforço, Cristo derrota o anticristo e o falso profeta, que são lançados diretamente no lago de fogo. A pergunta que fica é: o que acontece com os 4 anjos caídos que foram libertos? Se esses anjos foram presos no passado e soltos no tempo do juízo, então seu destino final deve ser semelhante ao de Satanás e seus seguidores. Em Apocalipse 21 e 3, vemos que Satanás será aprisionado por 1000 anos. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Se Satanás será preso, é muito provável que os 4 anjos caídos também sejam novamente acorrentados, desta vez, para sempre. Mas por que Deus não destrói Satanás e esses anjos caídos imediatamente? A resposta está no plano de Deus para testar a humanidade uma última vez. Após o reino milenar de Cristo, Satanás será solto por um curto período para ver quem ainda se rebelará contra Deus. Apocalipse 20, 7, 8. No entanto, essa última rebelião será rapidamente esmagada, e então Satanás será lançado definitivamente no lago de fogo, onde já estarão a besta e o falso profeta. O destino dos 4 anjos caídos, assim como o de todos os seres malignos, é a destruição eterna. O que essa batalha nos ensina? Primeiro, que o mal pode parecer dominante por um tempo, mas no final, Deus sempre vence. Segundo,
que Deus permite certos eventos como parte de seu plano soberano, mas nunca perde o controle. E terceiro, que a rebelião contra Deus sempre leva ao juízo, e apenas aqueles que seguem a Cristo estarão seguros. A guerra final não. Será apenas entre exércitos terrenos. Será o fechamento definitivo da batalha espiritual que começou antes da criação do mundo. Diante dessa realidade, a pergunta essencial que devemos nos fazer é: de que lado estaremos? A batalha espiritual já acontece agora. Cada escolha que fazemos nos aproxima de Deus ou nos afasta dele. Se hoje rejeitamos a verdade e preferimos a mentira, estamos nos alinhando com o sistema do anticristo, mesmo sem perceber. Mas se escolhemos seguir a Cristo, então fazemos parte do exército celestial que reinará com ele para sempre. O destino dos 4 anjos caídos é a destruição eterna. O destino do anticristo e do falso profeta é o lago de fogo. O destino de Satanás é a condenação eterna sem poder algum sobre a humanidade. Mas e o nosso destino? O que acontecerá conosco? Isso depende da escolha que fizermos agora. A vitória de Cristo é certa. A questão é: estaremos com Ele ou contra Ele? A guerra final marcará o fim do mal e o começo da eternidade com Deus. Mas antes desse dia, cada um de nós precisa decidir de que lado estará. O tempo está se esgotando, os sinais estão se cumprindo. Se essa mensagem tocou você, não ignore o chamado de Deus. O tempo de se posicionar é agora. No próximo e último tópico, veremos o destino final da humanidade e a promessa de um novo céu e uma nova terra. Após a derrota do anticristo, do falso profeta, de Satanás e dos 4 anjos caídos, o destino final da humanidade será selado. A Bíblia nos ensina que haverá 2 realidades eternas: a vida eterna para aqueles que seguiram a Deus e a condenação eterna para os que o rejeitaram. Essa separação definitiva é descrita em Apocalipse 20:11-12, onde João vê o grande trono branco, o tribunal final de Deus. E vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Este será o momento decisivo, onde cada pessoa será julgada segundo seus atos e sua relação com Cristo. Aqueles cujos nomes não estiverem no livro da vida terão um destino terrível. Apocalipse 20:15 nos diz: E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esse será o fim de todos os que rejeitaram a salvação de Deus. O lago de fogo, onde a besta, o falso profeta, Satanás, e os 4 anjos caídos já estarão, será também o destino de todos que se recusaram a seguir a verdade. É um destino de separação eterna de Deus, sem segunda chance, sem arrependimento possível. Mas para aqueles que permaneceram fiéis, uma promessa gloriosa será cumprida. Depois do juízo, Deus fará todas as coisas novas. João descreve essa nova realidade em Apocalipse 21:1-2. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia, do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Este será o começo da eternidade para aqueles que pertencem ao Senhor. O sofrimento, a dor e a morte não existirão mais. Deus habitará com seu povo para sempre. Apocalipse 21:3-4 nos dá uma promessa maravilhosa. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. O tempo de guerras, destruição e maldade chegará ao fim, e o plano original de Deus será restaurado. Aqueles que perseveraram na fé terão uma herança eterna na presença do Criador. Mas a pergunta é: como podemos ter certeza de que estaremos entre os que herdarão essa promessa? A resposta está em Apocalipse 21:7. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus,
e ele será meu filho. Vencer significa permanecer fiel até o fim, rejeitar o pecado, escolher Cristo acima de tudo. Aqueles que forem fiéis não terão nada a temer, mas os que rejeitarem a Deus terão um destino diferente. A Bíblia também nos dá um alerta sobre aqueles que não entrarão no reino de Deus. Apocalipse 21:8 diz: Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Essa advertência mostra que a escolha entre a vida eterna e a perdição é real e pessoal. Não há neutralidade. Ou escolhemos Deus, ou rejeitamos sua oferta de salvação. A Nova Jerusalém, a cidade celestial onde os fiéis viverão eternamente, será um lugar de indescritível glória. João descreve sua beleza em Apocalipse 21:18-21, e a estrutura do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa, e as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Esse será o lar eterno dos que escolheram servir a Deus. O sofrimento do presente não se comparará à glória que será revelada, mas nem todos entrarão nessa cidade. Em Apocalipse 22:14-15, Deus deixa claro que apenas os que foram purificados por Cristo poderão habitar com Ele. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas fora ficam os cães, e os feiticeiros, e os adúlteros, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Isso significa que agora é o tempo de decidir onde queremos passar a eternidade. A escolha não pode ser adiada. A Bíblia encerra sua mensagem com um convite poderoso. Em Apocalipse 22:17, lemos: E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Essa é a última chance para aqueles que ainda não tomaram uma decisão. Deus está chamando. A porta ainda está aberta, mas não permanecerá aberta para sempre. Agora, a escolha está diante de nós. O juízo de Deus virá sobre o mundo. Os 4 anjos caídos serão libertos. A guerra espiritual atingirá seu clímax. Mas para aqueles que escolhem Cristo, o destino não é de destruição, é de glória, paz e eternidade com Deus. A pergunta final é: onde você passará a eternidade? Se essa mensagem tocou seu coração, não ignore o chamado de Deus. O tempo está se esgotando. Arrependa-se, busque a Cristo e prepare-se, pois a vitória final pertence ao Senhor.